E aí, galerinha do 8º ano, meu nome é Ives Fernando e eu vou apresentar para vocês mais uma aula do 8º ano. Nesta aula, nós iremos estudar os mecanismos reprodutivos, iremos estudar o sistema endócrino e iremos discutir alguns temas relativos à adolescência. Na reprodução, você tem que saber o que é reprodução. Qual é a importância da reprodução? Quais são os tipos de reprodução? Como é que ocorre a reprodução das espécies? Reprodução é, na realidade, um mecanismo em que um ou dois indivíduos eles vão originar novos indivíduos, contribuindo para a perpetuação da espécie. Lembre-se, um ou dois indivíduos. Nos tipos de reprodução, eu vou ter a reprodução assexuada ou agâmica, onde um único indivíduo ele vai originar outros, sem que haja troca de material genético entre células especiais de reprodução. Ou seja, ele vai originar um indivíduo idêntico a ele. Na reprodução sexuada ou gâmica, é um mecanismo em que normalmente dois organismos vão originar um novo indivíduo. E quando eles originam esse novo indivíduo, existe uma troca de material genético entre as células especiais de reprodução, que são denominadas gametas. Quem são esses gametas? Espermatozoide, óvulo. Na reprodução assexuada ou agâmica, nós iremos ver cisciparidade, esporulação, gemiparidade ou brotamento, estrobilação, regeneração e propagação vegetativa. Na cisciparidade, vai se tratar de uma divisão, de uma fisão binária, de uma bipartição. Um organismo que é simples, no caso dos procariontes, das bactérias, ele vai se dividir em duas partes geneticamente iguais, que passarão a construir novos indivíduos. Conforme essa imagem de cisciparidade, dá para observar a imagem de uma bactéria. Observe que dentro da bactéria, ela tem um citoplasma, tem um núcleo que está espesso. O núcleo ele vai ser composto aí de um material genético. Esse material genético ele vai se autoduplicar. Depois a célula ela vai se dividir em duas, que a gente chama de cisciparidade. E aí são duas células idênticas, geneticamente idênticas. Eu posso dizer que são clones. Na esporulação, a fisão ela é múltipla. O núcleo celular ele vai se dividir sucessivamente e cada núcleo filho, juntamente com a parte do citoplasma, origina um esporo. Quando liberado da célula que originou, poderá formar um novo indivíduo. Ocorrem bactérias, fungos, algas, protozoários. Observe aí essa imagem, essas divisões formando esses esporos. Eu tenho esporos, esporângios, vejam as hifas. Então, cada esporos desse daí são divisões e cada esporos desse daí vai formar um novo indivíduo. Dentro da reprodução assexuada ou agâmica, a gente vê a gemiparidade ou o brotamento. Quando o organismo ele emite lentamente um broto que cresce, que vai formando um novo indivíduo, os indivíduos que brotam, eles podem se destacar do organismo parental e viver isoladamente ou manter-se agregado a ele, constituindo uma colônia. Ocorre em certas bactérias, ocorre nos protozoários, nos fungos, nos poríferos e nos selenterados. Olha só, pessoal, que imagem linda falando aí sobre a gemiparidade e o brotamento, onde você pode ver uma esponja do mar, ela formando um broto. Esse broto ele se desprende e ele vai originar outro indivíduo. Vamos falar sobre estrobilação.
Ocorrem algumas espécies de celenterados, no qual o pólipo se divide transversalmente em discos, formando um indivíduo semelhante a um estróbilo ou pinha, originando várias medusas. Dá para observar nessa imagem, né, o ciclo reprodutivo, né? E nesse ciclo reprodutivo a gente tem um desenvolvimento. Dentro desse desenvolvimento, se você for seguir aí a setinha, dá para observar uma bolinha com a setinha para cima, que vai originar na realidade um gameta masculino, e uma setinha que tem uma cruzinha para baixo, que origina um gameta feminino. A fecundação ela vai acontecer dentro, é uma fecundação interna, vai liberar uma larva, né, que é a larva plânula, né? Eu tenho aí a fixação desse substrato, vai formar, né, medusas, né, e vai liberar de novo aí as hifas, que vai formar novos indivíduos através de estróbilos. Eu acho bem legal essa parte da reprodução assexuada ou agâmica quando se fala de regeneração, quando uma parte do indivíduo é cortado, gerando um novo ser. Cortando o braço de uma estrela do mar, verifica-se que um animal regenera o braço cortado, podendo reconstituir um novo organismo. Observa-se também em planárias. Olha que imagem legal da regeneração. Aí a gente vê uma imagem de uma planária. Se for cortar a planária em 3 pedacinhos, cada pedacinho dessa planária vai originar um novo ser. É que nem da estrela do mar. Se eu cortar cada perninha dela, ela vai originar um novo ser, porque ela vai se regenerar. E agora vamos para a propagação vegetativa, que está dentro da reprodução assexuada ou agâmica. Ela vai acontecer em plantas. Considere na formação de novos indivíduos, a partir de partes que são destacadas do corpo do vegetal, como pedaço de caules ou de folhas, né? E aí a gente tem vantagens e também iremos ter desvantagens. Quando se fala das vantagens, né, a gente tem uma produção relativamente rápida e mais numerosa de novos indivíduos, formando culturas mais homogêneas, e permite a perpetuação da qualidade desejada. Mas se vai falar dessa desvantagem, pode se tornar mais vulnerável, caso haja, assim, se houver um agente que atue no desfavorecimento sobre ela, como uma geada, um patógeno. Quando se fala de patógeno, eu estou falando de doenças. Vimos aí a questão da reprodução assexuada ou agâmica. Iremos passar agora para a reprodução sexuada ou gâmica. Na reprodução sexuada ou gâmica, na realidade vai se tratar de um mecanismo em que normalmente são 2 organismos que vão originar um novo indivíduo com troca de material genético entre células especiais de reprodução, que são denominadas gametas. Aí você me diz, professor, quer dizer que na reprodução assexuada não existe essa troca de material genético? Não, não existe troca de material genético. A troca do material genético ela é exclusiva da reprodução sexuada. E aí vai se destacar 2 fenômenos que permitem uma certa variabilidade entre os descendentes. São os fenômenos que a gente conhece por meiose e fecundação. Quando se fala de meiose, a gente tem que falar de uma célula, né? A célula diploide. A célula diploide ela vai originar, na realidade, 4 células haploides, sendo comum a ocorrência de crossover ou permutação. Quando se fala de meiose, a gente está falando principalmente na produção das células germinativas, no caso do espermatozoide e no caso do óvulo. Então, como vocês podem observar nessa imagem aí da meiose, a gente tem as etapas. A gente tem a prófase, tem a metáfase, tem a anáfase, né? Tem várias etapas onde a célula, na realidade, ela vai dividir, né, os seus cromossomos. Os cromossomos eles vão se unir
ao que a gente chama de cromossomos homólogos, depois eles se separam e vai originar duas outras células. Vejam só, quando eu digo originar duas outras células, é porque ele divide o seu material genético. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. E na formação do espermatozoide ou do óvulo, o que é que vai acontecer? Acontece que metade dessa informação genética ela vai ser passada para o espermatozoide. Ou seja, na célula germinativa, em vez de ter 46 cromossomos, nós iremos encontrar 23 cromossomos, porque houve uma divisão. Meiose se trata de uma divisão de cromossomos. Bora falar sobre fecundação? A fecundação, na realidade, vai ser um mecanismo que permite reconstituir o número normal do cromossomo da espécie. Porque o número normal, né, do cromossomo da espécie é quanto? Da nossa espécie, viu? É 46. E no espermatozoide eu só tenho 23. Só que o espermatozoide ele vai fecundar o óvulo, que também tem 23. Quando eles se juntam, forma a célula ovo. Então, 23 mais 23 vai dar quanto? 46, que é o nosso número de cromossomos. Olha aí, falando sobre a fecundação, né? Nessa imagem que a gente pode observar, né? Eu tenho aí o sistema reprodutor feminino, né? O útero ele vai ser composto, né, por ovários, por trompas, e aí, na realidade, o ovário ele vai liberar o óvulo, o espermatozoide ele vai fazer o caminho dele, né, até chegar lá nas trompas para acontecer a fecundação. Só que a fecundação ela não só vai acontecer, né, no organismo humano. A fecundação também ela pode acontecer no organismo vegetativo. Vantagens da reprodução sexuada e as desvantagens. A vantagem é que possibilita a sobrevivência da espécie num ambiente em que existe um processo de alteração, mas a desvantagem é que existe uma perda de homogeneidade, fato que pode ser considerado desvantajoso numa cultura agrícola. Vamos falar agora sobre casos especiais de reprodução. Vamos falar sobre partenogênese e poliembriologia. Na partenogênese é um fenômeno biológico em que um gameta feminino, no caso um óvulo, de certos animais, ele vai se desenvolver formando um novo indivíduo, sem que tenha sido fecundado. Exemplo, as abelhas mesmo, Apis mellifera. A abelha rainha ela pode produzir óvulos haploides, que podem ou não ser fecundados. Espera aí, vamos ver o que são óvulos haploides. Gente, toda vez quando se passa pelo processo de meiose, da divisão dos cromossomos, né, a gente chama de haploide dentro dos cromossomos. Se junta, acontece a fecundação, aí já é diploide, deixando isso bem claro. Então, a abelha rainha ela vai produzir óvulos, que são haploides, que podem ou não ser fecundados pelos espermatozoides dos zangões. Os óvulos que são fecundados, eles vão originar o quê? Fêmeas. Essas fêmeas, elas são diploides. E daí a gente representa por 2 N's. Os óvulos que não são fecundados têm chances de se desenvolver por partenogênese. E daí vai originar somente zangões. São células haploides. Então, na partenogênese, por essa imagem que você pode observar, não vai se originar somente machos em pulgões. Ela origina fêmeas. Em algumas mariposas vai originar machos e fêmeas. Bora agora falar sobre poliembrionia. Verifica-se a formação de vários embriões a partir de um único zigoto. É o caso dos gêmeos univitelinos ou monozigóticos. Na espécie humana é relativamente raro acontecer, mas em tatus é comum acontecer. Na espécie humana, nós vamos encontrar gêmeos idênticos e gêmeos fraternos. Gêmeos idênticos é quando um ovo, né,
uma célula ovo que é fecundada, uma única célula ovo, ela vai, na realidade, formar dois novos indivíduos que a gente chama de gêmeos idênticos, né? Em outro caso, o que é que pode acontecer? A mulher, em vez de liberar apenas um único óvulo, ela vai liberar 2 óvulos. E esses óvulos, eles irão ser fecundados. Esses aí são gêmeos fraternos e não são idênticos. Agora nós iremos entrar dentro do sistema endócrino. Quando se fala do sistema endócrino, iremos falar sobre glândulas endócrinas e suas funções. A função delas são o quê? Secreção de substâncias, que são hormônios, que atuam sobre a célula-alvo e sobre outras glândulas hormonais, com a intenção de regular o organismo. Os hormônios, na realidade, são substâncias químicas que são produzidas por glândulas que atuam no sentido de controlar ou auxiliar o controle de alguma função do corpo. Vão existir 2 tipos de hormônios. Temos hormônios que atuam em células vizinhas, exemplo, acetilcolina, histamina e etc., enquanto outros vão atuar em regiões mais distantes do corpo, exemplo, hormônio do crescimento, tiroxina e etc. No sistema endócrino, tudo vai acontecer ali no hipotálamo, que vai passar para a hipófise, que passa pela tireoide, para a tireoide, o timo, as suprarrenais, os pâncreas, os ovários, os testículos. Todos esses órgãos vão ser formadores do sistema hormonal. Principais glândulas endócrinas que estão dentro. Então eu tenho a hipófise, a tireoide e a paratireoide. Quando se fala da hipófise, ela está situada na cavidade óssea, abaixo do hipotálamo. A tireoide está situada na parte anterior do pescoço, abaixo da laringe. A paratireoide ela já vai se encontrar situada atrás da tireoide e ela é bastante pequena. Agora a gente tem as suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos. As suprarrenais estão situadas acima de cada rim. As pâncreas, né? Quando se fala dos pâncreas, os hormônios são produzidos em células específicas, que são chamadas ilhotas de Langerhans. O pâncreas está localizado atrás e por baixo do estômago. Os ovários já é uma cavidade pélvica ao lado do útero, que vai produzir os óvulos, e os testículos estão situados na bolsa escrotal, formando os espermatozoides. E daí vem a hipófise, que é formada por 2 partes distintas. A hipófise anterior, ou adena-hipófise, que vai ter o controle glandular, e a hipófise posterior, ou neurohipófise. Dentro do sistema endócrino, vamos ter secreção de 6 hormônios. Tem um hormônio tireotrópico, o hormônio adrenocorticotrópico, o hormônio gonadotrópico, que é o folicular estimulante, e o hormônio luteinizante, o hormônio de crescimento, GRH, e o hormônio prolactina. O hormônio tiroestimulante, que é o tirotropina, ele vai ser secretado pela hipófise anterior, e sua função é controlar de forma quase total a tireoide. O hormônio adrenocorticotrópico, que é o ACTH, ele vai ser secretado pela hipófise anterior. Sua função é o controle da secreção dos hormônios das suprarrenais. Agora vamos falar sobre os hormônios de crescimento. Eu tenho aí o pequeno polipeptídeo, que são 191 aminoácidos, secretado pela hipófise anterior durante toda a vida. A sua função é adolescência, que promove o desenvolvimento e o aumento de todos os tecidos corporais. Após a adolescência, vai acontecer a síntese de proteínas de elementos celulares, que são crescimento para excerto na mandíbula e nariz, aumenta a síntese de proteínas, diminui a utilização de carboidratos pelas células,
aumenta mobilização de gordura para energia, ocorre ali a diminuição, a causa do nanismo e também tem um aumento do gigantismo. Bora agora falar sobre o hormônio prolactina. Ele vai ser secretado pela hipófise anterior durante a gravidez e a amamentação. E sua função vai ser o crescimento das mamas e a produção do leite. O aumento da função secretora ela vai ocorrer durante o ato da sucção do leite. Agora a gente vem aí com o hormônio gonotrópico. Eles vão agir sobre as gônadas. Hormônio folículo estimulante. No homem, eu vou ter a espermatogênese, na presença aí da testosterona. Na mulher, eu tenho a maturação dos folículos ovarianos. A maturação desses folículos é que dará origem aos óvulos, né? O hormônio luteinizante, no homem, eu tenho a produção do testosterona pelas células de Leydig. Na mulher, eu já vejo aí a ovulação e, consequentemente, a produção de estrogênio e progesterona. Nessa imagem aí, você pode observar o sistema endócrino, né? Onde a gente tem o testículo, o epidídimo, o canal deferente, temos a próstata, a uretra, tem o pênis, tem a bexiga, a vesícula seminal. Mas se falando dos hormônios, vamos falar sobre os testículos que vão produzir o quê? Os espermatozoides. Olha aí o testículo. O testículo, eu tenho a secreção do hormônio masculino, que é o testosterona, pelas células intersticiais de Leydig e produção e liberação de espermatozoides. Nessa imagem, você pode observar a trompa de útero. A trompa do útero tem um falópio, tem um endométrio, tem um colo do útero e tem um ovário, né? Tem a vagina também e é dentro do ovário que vai se formar ali os óvulos, vai acontecer a maturação, né, desses folículos. Nos ovários acontece a secreção do hormônio feminino, que é o estrogênio. O folículo ovariano, após a ovulação, ele vai secretar a progesterona. Eu tenho uma regulação pelos hormônios hipofisários, o FSH e o LH, onde tem a função de desenvolvimento dos caracteres secundários femininos e a preparação do útero para a gravidez. Bora agora para algumas questões que você pode fazer em casa, né? Faça aí em casa um esquema representando a hipófise anterior com seus hormônios respectivos, com suas funções, né? Eu quero que vocês estudem o que são hormônios trópicos, porque a hipófise é considerada a glândula mais importante do nosso corpo. Isso daí é uma tarefinha de casa, viu? A hipófise posterior ou neurohipófise. Esses hormônios eles foram produzidos no hipotálamo. Então eu tenho o hormônio antidiurético, que é o ADH, e o hormônio ocitocina. Na hipófise posterior ou neurohipófise, né, não é uma glândula, não produz nenhum hormônio. Serve apenas como depósito de hormônio. E daí vai armazenar dois hormônios, ADH, que é o antidiurético, que tem a função no controle renal da excreção de água, e tem a ocitocina, que estimula a contração uterina no momento do parto e na secreção do leite pelas mamas e também diminui as dores, né, no período menstrual. Vamos falar sobre a tireoide. É o hormônio mais importante. Eu vou ter o T3 e o T4. Eles vão aumentar a velocidade de quase todas as reações químicas que vão ocorrer nas células. No hipotireoidismo, vai acontecer uma diminuição da ausência da tiroxina. No hipertireoidismo, né? Vejam bem, tem o hipo e tem o hiper, né? No hiper acontece um aumento da tiroxina. A alimentação pobre em iodo, que é o sal de cozinha, ele promove o crescimento da tireoide. E para compensar essa carência de iodo na alimentação. Bom, dentro do sistema endócrino, a gente tem o paratireoide, que é a secreção do hormônio paratireoidiano, que é paratormônio. Ele vai ser secretado pelas glândulas paratireoides
e tem a função de aumentar a quantidade de cálcio no sangue, ou seja, retira cálcio dos ossos e aumenta a reabsorção de cálcio pelos rins. As glândulas suprarrenais, elas vão estar localizadas sobre o polo de cada rim e vai ser formada por duas partes distintas. Eu vou ter o córtex suprarrenal, que vai circundar a medula, células grandes, gordurosas, com alta produção de colesterol, vai secretar hormônios esteroides que são semelhantes ao colesterol. Vamos ter a medula suprarrenal, que vai ser a parte central, que é formada por células neurais do sistema nervoso simpático. Temos a secreção da epinefrina e norepinefrina e a atuação do sistema nervoso simpático. Na divisão das suprarrenais, a gente tem o córtex, que vai ser a glicocorticoides, mineralocorticoides e hormônios sexuais masculinos, que são andrógenos. Tem aí as glicocorticoides, que é o metabolismo de glicose e reações anti-inflamatórias, as mineralocorticoides, que vai estar na regulação de níveis de águas do corpo, exemplo, aldosterona. O cortisol, que é o glicocorticoide, ele vai mobilizar a gordura e proteína dos tecidos. Utiliza estas substâncias para suprir parte da energia necessária do metabolismo corporal. Diminui a utilização dos carboidratos de energia. Estabiliza a membrana dos lisossomos, evitando seu rompimento, e vai inibir as doenças autoimunes. Bora continuar sobre o sistema endócrino. Vamos agora falar sobre as ilhotas de Langerhans, que vão estar nos pâncreas. São responsáveis aí por secreção de dois hormônios importantes. A insulina, que é o aumento do transporte de glicose através da membrana celular, o aumento da intensidade do metabolismo da glicose e a ausência de insulina, que é a diabetes. Células utilizam gorduras e proteínas para energia, que é o aumento da concentração de glicose no sangue e ácidos graxos. Olha aí o glucagon. Quando se fala do glucagon, eu estou falando do aumento da concentração sanguínea de glicose. A ação direta no fracionamento do glicogênio hepático em glicose. Conversão do aminoácido em glicose e glicogênese. Mais umas perguntinhas para você responder em casa. Anotem bem, pega lá o celular, tira uma fotinha, tá certo? Eu quero que vocês respondam. Qual a relação entre insulina e glucagon? Segunda pergunta. Quantas glândulas tireoide e paratireoide temos no nosso corpo? E qual a função dos hormônios? Deu tempo aí para você pegar o seu celular, tirar uma foto? Bom, vamos agora falar sobre adolescência, sobre sexualidade na adolescência. A sexualidade no ser humano, ele vai possuir um longo desenvolvimento e tem seu início desde o nascimento. Sexualidade não é um sinônimo de relação sexual. Sexualidade é energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade e se expressar na forma de se sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. Isto é o que é sexualidade. Lembre-se, sexualidade não é relação sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, comportamentos, interações. Depende da pessoa, das características genéticas, da educação familiar, das interações ambientais, das condições socioculturais e, na adolescência, que se evidenciam os comportamentos socioafetivos e sexuais. Vejam só que slide lindo, né? A saída da infância.
As meninas, quando elas saem da infância, vai acontecer o quê? A menarca, a primeira menstruação. E os meninos? A primeira ejaculação, né? E aí vai despertar emoções. Emoções que podem ser emoções de angústias e culpa, experiências desejadas e, portanto, motivos de orgulhos. Muito cuidado com essas emoções de angústias e culpas que podem ser muito bem condicionadas, né, pelos pais, pelas famílias, pelas religiões. Então, se fala de sexualidade, tem que existir essa preocupação, porque é um perigo essa questão da angústia e da culpa, porque pode desenvolver problemas mentais em que os pais não vão gostar nada um pouquinho de enfrentar. Quais são as características da sexualidade? Por volta dos 11, 12 anos, o adolescente ele está mais voltado para si mesmo, para o seu corpo. Ou seja, o despertar da masturbação. Podemos repetir isso daí? O despertar da masturbação. Essa prática proporciona um conhecimento do corpo. E aí você vai ter mitos sobre a masturbação. A masturbação ela faz parte do desenvolvimento normal. É normal a masturbação. Entrar em contato com o corpo modificado é algo que sempre causa desconforto e estranheza. Com a intensa hesitação, característica da adolescência, sintomas como medos, fobias, eles podem aparecer. A relação de amizade com os amigos do mesmo sexo é uma forma de se proteger do contato com o sexo oposto, que é muito desejado, mas muito temido também. O adolescente ele pode ter fantasias ou contato com pessoas do mesmo sexo. Lá por volta dos 15 anos, o adolescente ele começa a definir sua inclinação sexual. A masturbação ainda está presente, mas possui outras características, pois já é acompanhada de fantasias com outras pessoas. O adolescente vai voltar geralmente para um amor heterossexual. São frequentes aí as paixões platônicas. O que é uma paixão platônica? É você se apaixonar por uma pessoa e aquela pessoa não está apaixonada por você. É aquela velha história. João gosta de Maria, mas Maria gosta de Pedro, e Pedro gosta de João, mas João gosta de Júlia, e Júlia gosta de Andresa. Então, as paixões platônicas, elas funcionam dessa forma. Para alguns adolescentes, ocorrem as primeiras relações sexuais. Os meninos, eles tendem a espalhar as notícias. As meninas, elas vão se render sim a essa situação. A pornografia, o uso de álcool ou de drogas, ele pode ser alvo de interesse dos adolescentes. E daí tem que existir um despertar dos pais na adolescência, na questão de conversar integralmente com seus filhos em relação ao álcool e às drogas que eles não podem consumir nesse período. As relações em grupos, elas podem acontecer sim, em meio a sentimentos, de inveja, de ódio, de competição e também de traição. Há um afloramento da criatividade, do otimismo, do desejo de justiça. No final da adolescência, o jovem ele está mais independente, não precisa tanto do grupo e está à procura de um parceiro ou de uma parceira, com a capacidade maior de se desenvolver a ternura e o cuidado com o objeto amoroso. Há uma tendência a ir substituindo a masturbação pela relação sexual com um parceiro ou, nesses tempos, com vários parceiros ou com várias parceiras. Surgem os primeiros interesses sexuais, o início das relações íntimas, ficar, namorar, transar, a perda da virgindade, que é ainda um marco importante para os jovens. A virgindade ela pode ser vivenciada com orgulho ou com culpa excessiva, de acordo com a educação
e a tradição da família. Bora aí falar sobre iniciação sexual precoce, né? Observe nessa imagem. Você vê aí uma imagem de uma menina e tem um menino em cima da cabeça da menina, porque eles querem ser grandes. Aí eles falam mesmo assim, ok, tiramos a roupa. Eu já subi para cima de ti. Quanto tempo falta para sentir prazer? Aí a menina responde, não sei, só sei que já estou a ficar com a tal dor de cabeça, né? Porque eles pensavam que subir um em cima do outro iriam ter uma relação sexual, mas era precoce e não se tinha maturidade na infância para isso. E daí vamos falar sobre a idade média da primeira relação sexual. O medo de todos os pais, né? Se os pais não conversam com seus filhos, é lógico, né, que pode acontecer várias outras coisas. Graças a Deus que hoje nós temos essa difusão de informação pela internet. Porque se o pai não conversa com os seus filhos, o filho, lógico, ele vai pegar o seu celular e vai ver tudo, né? E daí ele vai se instruir para não engravidar, para não pegar doenças, graças a Deus que estamos em outro momento. Então, a primeira relação, né, a idade média, ela vai ocorrer entre 15 e 16 anos, isso daí para os homens. Para as mulheres ocorre aos 17 anos. Será? Isso, lógico, que vai depender de um fator social, tá? O início cada vez mais precoce da atividade sexual ela pode expor os adolescentes a risco, aumentando de infecções por doenças sexualmente transmissíveis, que se chama DST. Hoje em dia a gente tem outra sigla, que é IST, que na realidade se trata de uma infecção sexualmente transmissível. Temos a gravidez indesejada e abusos sexuais, né? E daí há um grande desconhecimento sobre essas relações sexuais. O adolescente que apresenta a vida sexual ativa, né? Então, temos aí 14% dos jovens de 11 a 14 anos, 44% dos jovens entre 15 e 17 anos e 72% dos jovens acima dos 18 anos que apresentam uma vida sexual ativa e que precisa de orientação dos pais, principalmente dos pais. Essa orientação. Lembre-se sempre disso. Nós, professores, estamos na escola para passar o conhecimento científico e os pais estão nas suas casas para dar a educação doméstica e essa educação. Os valores que colocam o adolescente em risco. Existem valores machistas que pregam que um homem normal é aquele que tem relações sexuais com o maior número de parceiras. É falta de viralidade deixar de ter relações sexuais com mulheres que se mostram disponíveis. A noção de onipotência típica dos adolescentes os levam a acreditar que jamais vão contrair doenças sexuais e que são imunes a uma gravidez não planejada, que é bem diferente disso. Hoje em dia nós vemos números bem crescentes de adolescentes que apresentam essas infecções sexuais e essas gravidez não planejadas. Quando se fala dessas gravidez não planejadas, lembramos das nossas queridas assistentes sociais que passam por casos e casos dessas gravidez, porque muitas vezes essas gravidez são ocasionadas por um parente, pelo próprio pai, pelo próprio padrasto, por um irmão. E esses relatos não são divulgados. E quem tem que lidar com tudo isso são as assistentes sociais para poder encaminhar e ver qual é a melhor forma dessa gravidez que não foi planejada. O uso da camisinha, muitas vezes, ele está associado à diminuição do prazer, tornando alvo de preconceito e rejeição quanto à utilização. Mesmo sendo a monogamia a norma mais recomendada socialmente,
Grande parte dos adolescentes buscam sexuais com vários parceiros ao mesmo tempo. Há um apelo sexual frequente e precoce, veiculado pela mídia, que expõe os jovens a situações ainda não bem compreendidas por eles. Dentro das redes, né, sociais, quem fica, no caso assim do homem, pelo machismo, né, quem fica com várias mulheres, ele vai se achar o melhor homem, o macho alfa. Mas se a mulher ou adolescente ela tiver o mesmo tipo de comportamento, ela vai sim receber um preconceito enorme. Ela vai ser taxada de vários outros nomes que eu não posso falar aqui. Vamos ver aí a comunicação entre pais e adolescentes sobre a sexualidade. Vejam essa imagem, né? E está aí o pai e a mãe, né, no primeiro quadrinho, e a filha diz: papai, mamãe, chegou a minha primeira menstruação. Aí ele fez: ufa. Aí depois vejo: por quê? Vamos questionar porque esse ufa, se veio a primeira menstruação, isso significa o quê? Os folículos da menina, né, eles ficaram maduros e o ovário ele liberou o primeiro óvulo e o corpo da adolescente agora já pode gerar uma nova criança. Então, existe um grande déficit na educação sexual, né, que é bem perigoso, né? Tem um castigo, tem um medo, tem dúvidas, tem as culpas que são geradas pela nossa sociedade. Então, falar de sexualidade não se reduz a falar de sexo. É falar, sim, das emoções, das sensações, dos sentimentos e, principalmente, de amor. Então, se você, pai e mãe, quer que seus filhos sejam felizes, ensinem eles a amarem de forma correta, a expressar os seus sentimentos. Então, nessa aula, nós acabamos de ver, né, os mecanismos de reprodução, que foram a reprodução assexuada ou agâmica, a reprodução sexuada e gâmica. Vimos aí o sistema endócrino, onde envolve todos os hormônios, e tivemos uma pequena discussão sobre essa questão da sexualidade entre os adolescentes e a questão entre o adolescente, o que é realmente sexualidade, doenças, né? E como isso pode ser tratado de uma forma mais consciente, mais limpa. Eu me despeço hoje por aqui. Até a próxima.